Vamos falar sobre a situação de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Ele foi alvo de uma greve geral organizada pela principal central sindical de Israel, realizada hoje em todo o país, depois de um fim de semana de protestos também contra o governo de Benjamin Netanyahu, por causa da demora da libertação dos reféns que estão em poder do Hamas desde o dia do ataque terrorista do Hamas, no dia 7 de outubro. No domingo, agora, dezenas de milhares de pessoas se reuniram em diversas cidades do país após o anúncio da recuperação dos corpos de 6 reféns no dia anterior. Netanyahu rejeita a ideia de que o seu governo não esteja fazendo bastante para resgatar os reféns. É exatamente essa a crítica que se faz a Netanyahu. Ele diz que o problema é o Hamas, que está bloqueando um acordo e insiste que os seus membros serão perseguidos e responsabilizados. Nós estamos aqui com a doutora em Relações Internacionais, Karina Calandrin. Professora Karina, boa noite. Boa noite. Professora Karina, que estuda a situação israelense. Em relação ao tratamento que se dá da parte de Israel na negociação, se é que existe alguma negociação para libertar os reféns, há de fato omissão? Esses protestos que estão sendo feitos contra ele têm fundamento, professora? Sim, tem fundamento, porque nós já estamos nos aproximando de um ano de guerra, né? Vai completar agora 11 meses, depois, né, do dia 7 agora de setembro, vai completar 11 meses, e nesse processo, o período que mais reféns foram resgatados foi no acordo de uma trégua que aconteceu em novembro do ano passado, em que mais de 100 reféns foram libertados. Desde então, nenhum outro acordo foi feito e, em decorrência da operação militar, apenas 8 reféns foram resgatados. Então, isso demonstra uma incapacidade do governo de resgatar esses reféns, seja pela via militar ou pela via diplomática, porque nenhum acordo, de fato, foi construído até agora que envolva um cessar-fogo mais duradouro e que resgate a totalidade dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza. E aí não existe um acordo por quê? O Netanyahu diz que é o Hamas que não está aberto à negociação. O Biden falou, né? O presidente dos Estados Unidos disse que está tendo muita dificuldade de avançar com uma proposta de acordo porque o próprio Benjamin Netanyahu não está colaborando. E há uma opção mais explícita, não é? Explícita a oposição, a opção pela operação militar para resgatar os reféns? Sim, é explícita, porque eles não têm como a prioridade o resgate dos reféns. A prioridade deles é eliminar o Hamas, né? Isso já foi declarado pelo governo de Netanyahu várias vezes. Então, a operação militar, ela tem como prioridade primeiro que seria a eliminação do Hamas, depois eles falaram que era uma eliminação militar do Hamas, seria a infraestrutura que permite que o Hamas continue operando militarmente na faixa de Gaza, ou como governo na faixa de Gaza também. Então seria tirar a possibilidade do Hamas se manter enquanto governo da faixa de Gaza, mas a realidade é que eles também se retroalimentam, né? Então todas as possibilidades de acordos recentes, né, de cessar-fogo, uma hora era vislumbrado que Israel aceitaria e o Hamas negava. Do outro lado, o Hamas aceitava e Israel negava. Então, demonstra que não há interesse de nenhuma das partes em um cessar-fogo, de fato, que não, mesmo temporário, né, mas duradouro, muito menos. Uhum. São quantos reféns ainda em poder do Hamas? Cerca de 100, né? Sim, exatamente, mas ainda não sabem quantos estão vivos, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque na medida em que vai intensificando, e já faz tempo que está intensificado, né, a ofensiva israelense, você coloca em risco a vida dos reféns que estão naquele território, né? Sim, exatamente. Não se sabe quantos reféns estão vivos, porque toda a faixa de Gaza acabou sofrendo com a invasão militar israelense, com tanto a invasão terrestre quanto os bombardeamentos, e não se sabe onde estão esses reféns e a situação em que eles se encontram. Então, com certeza eles podem ter sido afetados pelos bombardeios.
e terem, né, por acaso, morrido em detrimento desses ataques. Então é uma situação que é por isso que há tanta revolta na sociedade israelense e alegam que o governo não tem feito o suficiente para resgatar os reféns e proteger a população. Pois é, porque é comum que aconteça uma situação dessa quando há reféns, quer dizer, desconsiderar a presença dos reféns da forma como o Benjamin Netanyahu está fazendo? Não é comum, tanto que existem outras situações na história em que, inclusive, né, por exemplo, a operação de Entebbe, que é uma operação muito famosa, em que foram feitos reféns num sequestro de avião, então reféns israelenses, mas também de outras nacionalidades, em que foi feita uma operação militar para o resgate e todos os reféns foram resgatados vivos, né? Foram 7 dias até a operação ser realizada, então foi muito rápido, foi uma operação cirúrgica, só um soldado morreu, um soldado israelense, então foi de fato um sucesso a operação à época, né? Isso num período que não tinha, vamos dizer, o avanço tecnológico que Israel tem hoje. Então, por isso que há essa crítica da forma como a operação militar vem sendo conduzida agora, porque não houve o retorno dos reféns, né? Foi um número muito baixo a partir da operação militar, o número de causalidades de civis palestinos é muito alta e não se vislumbra um fim para essa guerra, né? Já é a guerra mais longa de Israel, incluindo guerras que foram regulares, né? Guerras de estados contra estados. E essa é uma guerra, né, chamada irregular, né, porque Israel está travando com um grupo que considera terrorista, que é o Hamas. Professora Karina, mas então a estratégia, vamos dizer assim, como você mesma disse, né, do Benjamin Netanyahu, é a prioridade melhor, é acabar com o Hamas, é eliminar o Hamas. Só que o custo em vidas dos palestinos é elevadíssimo, né? E não há nenhuma sinalização de que vá retroceder. Esses protestos em Israel, esse desgaste político de Benjamin Netanyahu e também considerando o apoio dos Estados Unidos que vai repercutindo em desgaste político em pleno ano eleitoral, esses fatores podem fazer com que Benjamin Netanyahu retroceda dessa sua ofensiva? Ou parece que é algo mesmo que ele vai levar às últimas consequências e terá condições de fazer? Eu acho que ele vai levar as últimas consequências. Isso porque o que está em jogo, mais do que os objetivos declarados, que seriam esses objetivos de derrotar o Hamas, eliminar o Hamas, ele tem um objetivo político por trás. Então, Benjamin Netanyahu sabe que a partir do momento que a guerra terminar e um cessar-fogo duradouro for atingido, provavelmente o governo dele será destituído, né? Ele vai perder maioria no parlamento e novas eleições serão convocadas. E dificilmente, né, visto a popularidade dele que já está em baixa há muitos meses, dificilmente ele seria reeleito, né, o partido dele, que é um sistema parlamentarista, né, então dificilmente o partido dele teria maioria no parlamento para que ele pudesse se tornar primeiro-ministro novamente, se manter no cargo de primeiro-ministro. E para ele, isso seria o pior dos mundos. Então ele atua de uma forma a prolongar a guerra, porque também prolonga o período dele no poder, né? Então esse é o interesse, ele coloca em primeiro lugar os interesses políticos e o projeto político dele do que o bem comum e a vida dos reféns e dos israelenses de uma maneira geral. Bom, dos palestinos então nem se fale, né? Sim. E aí já desconsidera. Eles falam em ratos, né? Usam uns termos bem desumanizados para a população palestina. Quando se fala em alguma possibilidade de negociação que não avança, mas se fala em troca de reféns, é isso? Israel também mantém palestinos reféns ou prisioneiros, o que seria a mesma coisa ou não? Qual a diferença? Bem, não são considerados reféns, né? Porque o que Israel alega é que os palestinos que eles mantêm presos são pessoas que teriam envolvimento no terrorismo, direta ou indiretamente. Então, essas pessoas são prisioneiros que estão em prisões em Israel. Então, é diferente da situação dos reféns, que não se sabe onde estão, né? São pessoas civis que foram sequestradas na rua, né? No 7 de outubro. Então, essas pessoas, elas tiveram algum envolvimento com o terrorismo e foram presas em Israel e estão em prisões.
Então, é uma situação diferente. Obviamente, há, né, a discussão de que eles também estariam sob uma prisão, seriam refugiados também, seriam, desculpa, reféns também em Israel, mas, na verdade, o tratamento é diferente, porque não foi um sequestro que aconteceu, foram pessoas que tinham, né, de acordo com o governo israelense, envolvimento com o terrorismo. Mas, sim, num possível acordo, é essa troca que envolve, né? Então, como aconteceu também em novembro. Então, você tem a troca dos reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Então, e é isso também que o governo de Israel acaba alegando como um motivo para não fazer a negociação, porque você estaria em troca, né, dos reféns israelenses, teria que libertar milhares de prisioneiros palestinos que seriam terroristas. Certo, mas isso não está colocado, né? A troca de prisioneiros por reféns. Não há nenhuma negociação nesse sentido, avançando. Não, nesse momento não, mas seria uma possibilidade caso o governo israelense quisesse. Certo. Essas manifestações que estão acontecendo podem fazer com que o governo dele caia, de Benjamin Netanyahu? Dependendo da extensão das manifestações, sim, mas o principal é pensar, é necessário que ele perca a maioria no parlamento, né? Então hoje ele tem uma coalizão muito coesa, e essa coalizão é o que impede que o governo caia, né? Então nós já vimos algumas falas ontem e hoje do ministro da Defesa, do Gallant, falas muito críticas ao governo Netanyahu, à administração, à postura dele na guerra, o que representa algumas críticas já dentro da própria coalizão. Lembrando que o Gallant é do mesmo partido do Netanyahu, do Likud, e eles têm liberdade, mesmo sendo do mesmo partido, eles têm liberdade de sair da coalizão. Então, isso poderia representar uma debandada mesmo do Likud, mas também o líder do Shas, que é um outro partido, um partido ultra-ortodoxo, que está na coalizão, também fez críticas ao governo. Então, isso representa aí alguns rachas. E se o governo perde a maioria, aí sim novas eleições podem ser convocadas. Muito bom. Vamos acompanhar. Professora Karina Calandrin, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais, conversando conosco sobre a situação em Israel, a situação política de Benjamin Netanyahu. Hoje foi um dia de greve geral no país, depois de um fim de semana de muitos protestos. O que as pessoas que estão protestando argumentam é que o governo de Netanyahu não está fazendo bastante para resgatar os reféns que estão em poder do Hamas.